Sasuzako resolve o enigma do mapa do céu. Sakura tira informações do oficial do palácio. E Sasuke invade o escritório de Sanzo com a ajuda de Sakura. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, eu sou o JD. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com os prisioneiros conversando em sua cela, com Shiji demonstrando que ele consegue prever os movimentos do dinossauro Menu, acertando com exatidão todas as vezes que o pet do Sanzo foi visitar a cela deles. E o Pendzilla fica abismado com a exatidão das previsões de seu amigo. Então o questiona de como ele consegue adivinhar quando o Menu vai à cela deles. E nesse momento Shiji responde que ele é familiarizado com animais, e que já que sua namorada gosta de andar a cavalo, ele aprendeu algumas coisas sobre animais com ela. Shiji então pede um pedaço de galho a Kano, o velhinho que gosta de pintar as unhas, e meio que começa a brincar com Dino. Porém, Pendzilla o adverte dizendo que isso não é seguro. Porém, Shiji diz que não há problema, e que Menu só atacaria se houvesse alguma infração das regras. Então, o Dino chega perto da cela e começa a cheirar o graveto, de maneira dócil e calma. E Pendzilla fica abismado com essa situação, não conseguindo acreditar que o pet do Sanzo realmente estava calmo e obedecendo os comandos de seu amigo. O namorador do presídio então começa a explicar o porquê o vigia da cadeia estava o obedecendo. Ele fala que o Dino deve amar o aroma da amendoeira, pois ele o viu várias vezes embaixo dessa árvore, porém nunca o viu comendo amêndoas. Então ele deduziu que ele deve gostar do aroma da árvore. Então Shiji começa a convidar seus colegas de cela para fazer um carinho no Menu. Porém, todos se recusam. E Sasuke diz que não quer perder o único braço que lhe restou. E também recusa o convite. Egano o indaga se ele acha seguro brincar com aquele bicho. E vai se aproximando da grade na intenção de fazer um carinho no animal. E acaba por colocar a mão no focinho do Dino. Então Pendzilla também toma coragem. E começa a se aproximar. E diz que também quer tentar fazer um carinho no pet. E nesse momento Sasuke grita, dizendo para ele se afastar imediatamente das grades. E Shiji o puxa para trás, pois Menu começou a ficar agressivo e tenta atacá-los. Porém o pet acabou acertando uma lamparina que estava acesa e acaba se queimando e saindo de perto da cela deles. Então o apostador do presídio indaga os companheiros de cela dele o porquê o Dino ficou agressivo e tentou atacá-los, sendo que em alguns segundos antes ele estava tão dócil e calmo. E o marido da Sakura responde que foi por causa do pé dele, mais especificamente por causa dos dedos de seu pé, que acabou saindo um pouco para fora da cela, quando ele se aproximou para acariciar o dinossauro. Porém, Pendzilla fica sem entender, já que suas mãos estavam de fora da cela, e nada havia acontecido. Então por que os pés estariam fora dos limites? Seu colega namorador explica que para Menu, um pé fora da cela significa a mesma coisa que ter saído da cela, e que isso para o pet do Sanzo é infringir as regras. E nesse momento, Gano diz para eles pararem com essas bobagens, e que no fim eles só conseguiram desperdiçar o óleo deles e que já era pouco. E Pendzilla responde para deixá-la em paz, pois ele não derrubou a lamparina por querer. E o prisioneiro, que adora uma unha bem pintada, fala que ele estava culpando quem deixou a lamparina perto das grades, provavelmente se referindo ao Uchiha. Então um guarda se aproxima da cela e questiona os prisioneiros, o porquê deles fazerem tanto barulho. E Shiji, tentando limpar a barra de seus colegas, diz que não é nada e pede desculpas. O guarda, por sua vez, diz para que eles façam menos barulhos e se retira de em frente à cela deles. Sasuke, olhando para a chama da vela da lamparina acesa, tem um insight e percebe que a carta do fogo das linhas estelares talvez não represente uma chama, mas sim a raposa de 9 caudas, já que o desenho das supostas chamas é bem parecido com a Kurama de costas. E após essa descoberta, ele vai até a sua esposa e conta a ela sobre a sua teoria. Diz a ela que as 10 primeiras constelações do mapa dos céus representam as 10 bijus. E a Sakura percebe que essa hipótese do Uchiha faz sentido. Porém, ela indaga o Sasuke sobre a pintura do tronco da árvore e qual biju ela representaria. E o rival do Naruto responde que já que essa carta representa o mês 7, o mês de julho, então deve ser a biju de 7 caudas, o besouro rinoceronte, e que essa constelação não é formada pela árvore, e sim pelos besouros subindo nela. E Sakura, após a explicação, diz que agora ela compreendeu, e assim sendo, a pintura da vaca olhando para o vaso deve representar a biju de 8 caudas, e que nesse caso, o vaso é uma ventosa de polvo. E Sasuke continua a explicação, dizendo que a constelação de outubro, a do gigante surgindo da própria terra,
é o Jubi, e finaliza dizendo que as duas últimas pinturas representam o astrônomo e o sábio dos 6 caminhos. Após Sasuzako terminarem de resolver o enigma, Sasuke pergunta o porquê da Sakura querer se encontrar com ele, e ela responde que pensou em um modo de entrar no escritório de Sanzo e começa a explicar o plano para seu marido. Ela diz que um mensageiro do primeiro-ministro do país está indo até o observatório e que eles podem o imobilizar e tomar a aparência dele, e irem ao encontro do diretor do presídio. Então Sakura vai até a entrada da cadeia e recebe um mensageiro, dizendo que o levará até Sanzo. Porém, o oficial do palácio fica surpreso de ser recebido por uma médica, e diz que achou que seria recebido por algum guarda, e completa dizendo que não quis ser mal educado, e que ele traz uma mensagem da capital, e então se apresenta, dizendo que seu nome é Fandal, e que ele é um oficial do governo. A senhora Uchiha diz que estava esperando por ele e pede para que ele a siga. Enquanto eles caminhavam pelo presídio, ela começa a fazer perguntas para ele, o indagando sobre que tipo de negócios o primeiro-ministro tem com o diretor do presídio. E o Fandal responde que não sabe exatamente e que ele foi até ali apenas para fazer uma pergunta de como ia o progresso. E a médica então o questiona de que tipo de progresso que ele estava falando. E o mensageiro responde que não sabe, mas que Sanzo saberia do que ele estava dizendo. E a esposa do Sasuke continua com as suas indagações e pergunta se era a primeira vez que ele estava visitando o diretor. E o oficial do governo responde que formalmente sim, mas que porém ele já o conhece, pois Sanzo já visitou o palácio várias vezes. E diz mais, fala que a última vez que ele visitou o palácio foi no verão passado, e continua a falar que sua esposa trabalha como atendente no palácio, e que foi ela designada para atender o diretor enquanto ele estivesse por lá. E nesse momento a senhora Uchiha o leva para uma sala vazia e o nocauteia, e então assume a aparência dele. E o Sasuke pergunta se é para ele se disfarçar também, e a sua esposa responde que é melhor ele se disfarçar do cajado que o mensageiro carregava. O Uchiha concorda e toma a forma do cajado do oficial do governo. Após isso, eles dão continuação ao plano e vão de encontro ao diretor do presídio. Chegando à sala, Sanzo diz que foi uma gentileza do oficial do palácio ter feito uma viagem tão longa até ali. E a Sakura, disfarçada do mensageiro, responde que não foi nada demais. E o mestre do menu pergunta como vai o primeiro-ministro e se a rainha Manai já se habituou ao seu posto. E a senhora Uchiha responde que o primeiro-ministro está bem e que a rainha já se habituou ao posto dela. E nesse momento a médica começa a tentar distrair o diretor para que seu marido consiga chegar até a porta que o levará a outro cômodo do escritório. E puxa assunto dizendo que não era a primeira vez que o via, pois na visita que o diretor havia feito no verão passado, eles haviam sido apresentados. E Sanzo diz que pode ser, que deve ter sido há poucos dias depois da morte do rei, e finaliza sua fala dizendo que a rainha ainda é bem jovem e que o primeiro-ministro deve estar muito ocupado, e assim sendo, para eles irem direto ao motivo da visita. Sakura, porém, para tentar ganhar mais tempo, o indaga se ele se lembra da esposa do mensageiro, e começa a descrevê-la. Enquanto isso, Sasuke aproveita que sua esposa está distraindo o diretor e chega à porta, e usa o seu estilo terra para criar uma chave para abri-la. O mestre do Dino, impaciente com o oficial, pede para que ele dê logo a mensagem, e a Sakura, disfarçada, resolve fazer logo a pergunta de como estava o progresso. E o chefe do presídio diz que o progresso corre bem, que assim que ele receber o pedido formal, ele conseguirá os bens para a capital em questão de dias, e que o oficial pode levar essa mensagem ao primeiro-ministro, e que ele entenderá o que ele quis dizer. O mangá então troca de cena e mostra Sasuke descendo uma escadaria e se deparando com uma porta de aço, e ele novamente usa o seu estilo terra para criar uma chave e abre a porta, e encontra um monte de galinhas atrás da porta, e se questiona o que tudo aquilo queria dizer. E nesse momento, o mangá encerra com Sanzo descendo até o local onde Sasuke estava. E assim termina o capítulo 5 de Sasuke Hitsuden. Rapaz, o Sanzo então tem uma granja dentro do presídio. O bom é que ovo e carne não vai faltar nunca pra ele, né? Agora, falando sério, eu acredito que o diretor deve conseguir transformar aquelas galinhas no menu. Isso explicaria o porquê o Sasuke cortou os dedos de dinossauro e no outro dia ele voltou com a mão inteira. Ou seja, o homem de olhos de vidros tem um estoque de dinossauros ilimitado, e deve ser esses os bens a que ele se referiu na mensagem. Assim sendo, o Sasuke ainda tem muito dinossauro para fatiar com a sua espada. Agora, em relação a Sakura, ela continua demonstrando suas habilidades de tirar informação dos seus alvos. Tudo bem que o mensageiro é mó boca aberta, né? Mas que ela conseguiu as informações, ela conseguiu. Ou seja, a senhora Uchiha continua se mostrando muito capaz, como de fato ela é. E agora, para finalizar, em relação ao Sasuke, rapaz,
não é que o rival do Naruto é bem inteligente? Resolveu os enigmas do mapa do céu praticamente sozinho, desvendando que as pinturas se referiam aos bijus. Eu esperava que fosse a Sakura que iria resolver os enigmas, mas não, foi o Sasuke. Ele tá de parabéns. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Sasuke Hitsuden, se inscreva no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desses e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like, pois isso aumenta o engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais conteúdos para vocês. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Fui!